E aí fui crescendo no marketing digital, mas faltava algo. Adorava Empíricos, viu? Adorava trabalhar lá, nada assim, né? Eu larguei Empíricos para empreender, porque faltava algo muito mais voltado ao social. Porque o marketing não tem muito isso, né? Mas fala um pouco, na Empíricos, eles tinham um trabalho de fato forte de monitoramento e resultado, acompanhamento e muda e altera. Era eu que fazia isso. Cara, é algo brincadeira. impressionante, de verdade, assim, tô elogiando de verdade, mas o storytelling das campanhas. Não, a copy lá, eles são... Cara, porque eles fazem, daqui a pouco você percebe que existia um rastro das campanhas anteriores na comunicação e você via sentindo... Quando você vê, você está comprando, passando cartão. Para quem não sabe, aqui a Empíricos basicamente vende relatórios de informações para bolsas de investimentos e tal. E eu que invisto em ações e tal, então, cara, era o público-alvo e toda hora impactado por eles, por isso que eu fiz essa brincadeira, né? Não, mas é impressionante, né? Não, muito. Eu aprendi muito lá, né? Com equipe, com todo esse processo de marketing digital. Foi uma escola para mim. Mas o que eu sentia falta realmente era esse trabalho mais social. E eu tinha muita facilidade de processo seletivo. Eu passava em todos os processos seletivos que eu participava. Eu passei em 2 programas de trainee que era assim, quase 20 mil candidatos, 17 mil candidatos para 15 selecionados. E eu falava, gente, eu não passo porque eu sou incrível, excepcional, porque eu tenho talento a mais. Eu entendi alguma coisa que as pessoas não entenderam. Tem alguma coisa aqui que eu consigo levar nas dinâmicas que eu não sabia exatamente o que era, mas eu falava, dá certo. Bom, agora, nesse momento, a gente quer saber o que é. Agora você já sabe? Agora eu já sei. O que era? Venda pessoal. As pessoas... E essa questão de storytelling, né, também. Você saber contar uma história e não contar só uma história, mas uma história que tenha uma negociação, que encante a sua audiência. Qual é a maior dificuldade que as pessoas têm hoje para fazer uma venda pessoal? Ou elas não sabem falar muito bem de si, porque, mais uma vez, não se conhecem, não se valorizam, então não sabem como falar. Ou porque tem medo de ser presunçosa? Tem medo, mas quando você tem medo de ser presunçosa é porque você não tem muita confiança. Se você tem confiança que você... eu sou boa nisso, eu sei que eu sou boa nisso, você não tem medo de ser arrogante. Né? Porque eu conheço, eu sei, eu não tô... Quando isso não está muito certo, você sim tem um pouco de medo. Saquei. E um outro ponto é que as pessoas não ouvem. Então, elas acabam levando um discurso do que interessa só para mim. Então, eu vou para uma entrevista de emprego e falo o que eu sei, o que eu fiz, o que eu acho legal. Mas nem tudo que eu fiz e que eu acho legal importa para essa vaga de emprego específica. Então, a negociação... Então, eu trabalhei muito com marketing, com negociação, muitos anos. Eu negociava muito com parceiros e tudo mais. E a negociação é mão dupla. Precisa ser bom para mim, precisa ser bom para você. Então, quando eu vou para uma entrevista de emprego e vou contando a minha história, contando tudo que eu fiz... a chance de tudo isso que eu estou contando fazer sentido para essa vaga de emprego é baixa. Se eu levo 5 informações numa apresentação pessoal de um pitch, então eu vou fazer um pitch numa entrevista de emprego, eu levo 5 informações, 3 fazem sentido para essa vaga, para aquilo que eles estão procurando, eu passo a percepção de que sou mais ou menos relevante. Agora, se eu levo só 3 ou consigo levar 5 argumentos, esses 5 argumentos se conectam com essa vaga de emprego, eu mostro que eu sou a pessoa ideal. E meu objetivo na entrevista de emprego, no processo seletivo, não é eu me apresentar. Em nenhuma negociação não é para me apresentar. Eu vou negociar com um parceiro, eu não vou me apresentar falando... Você quer fechar o deal, você quer fechar o negócio. Você precisa trazer informação que conecte com essa pessoa. Então, por muitos anos, eu ensinei, né, por esses 2 anos, eu ensinei às pessoas a metodologia do como. O como é mais importante do que o quê. Como você faz isso? Porque na hora que você conta como você resolve um problema, como você alcança um resultado, você instiga na outra pessoa a imaginação de que, nossa, essa pessoa é o que eu preciso. Um como que faz sentido. Né? Eu preciso de alguém de liderança. Eu trago um como, um resultado alcançado. Eu conto uma história de como eu sei liderar. E essa liderança combina com aquilo que você está procurando, eu gero muito mais conexão. E aí eu acabo de aumentar um pouco mais essa teoria. Né? Eu estava agora em Nova York, eu passei uma semana em Nova York. E eu acho um país incrível. Assim, eu tenho uma grande admiração pelos Estados Unidos, porque eles são os mestres do storytelling. Eu fui no Museu do 11 de Setembro, e as pessoas ficam aos prantos naquele museu. Elas choram. Fiquei bem emocionado quando fui. É uma coisa impressionante. Muito, mas por quê?
Mas por quê? Porque eles não contam o quê? O storytelling é muito bom. Eles poderiam fazer o quê? Esta é a torre tal que fez não sei o que lá. Aqui enterraram tantas pessoas. Enterraram tantas pessoas. Eu fui naquele evento na Expo Dubai também, agora no Carnaval. E é um evento extremamente grandioso. É lindo, né? Nossa, foi gastado bilhões de dólares. A entrada é de ouro e tal. Mas é tanta ostentação, é tanto... Que é lindo, tá? Não estou falando mal, assim, mas ele vai mais pela ostentação, pelo grandioso, que você gosta, admira, bate palma, mas não se emociona. Uhum. O quanto você consegue fazer as pessoas se conectarem com emoções com aquilo que você faz, como é o Museu do 11 de Setembro. O 11 de Setembro, ele conta uma história, ele não fala assim, construímos 2 torres, eles mostram os pedreiros fazendo e falando assim, nós vamos conseguir terminar isso, está atrasado, mas vai dar certo. Mostra uma matéria da pessoa assim, estamos muito orgulhosos que agora nós estamos inaugurando. O que é isso? Isso é um storytelling. E é um storytelling com emoção, que te faz conectar. Então, voltei agora já com essa... Eu já falei com a minha equipe, falei assim, gente, não é o como. Porque eu falo assim, é o como e depois o quê? O como você faz é mais importante. Hoje eu mudei para é o ser. Ser é o sentir, é o transformar. Depois o como e depois o quê. Então, você vê o exemplo que você está falando dos Estados Unidos, você pode pegar no 11 de setembro... Ou você pode pegar, vamos falar um exemplo bem popular, você pode pegar nos parques de diversão na Disney, né? Nossa, super. Cara, você olha a Disney e você vê o exemplo do que você está falando, né? Você vai no parque de diversão no Brasil, você vai na Disney. Qual que é a lógica? O brinquedo da montanha-russa em si pode ser até parecido. Mas tem uma história. Só que a história na Disney, você entra e o cara conta uma história, aí você vai, a fila... Então, mas você vai na fila, você conta um negócio, envolve, conta... Cara, por exemplo, dá um exemplo. Você vai no Beto Carreiro, vai ter a torre que despenca lá. Cara, a torre que despenca, você fica na fila o tempo todo no sol, cara. Despencou a torre, você cai, sente a emoção de ter caído os andares na torre. Aí você vai no elevador do terror dos Estados Unidos, que despenca, cara, ele conta de quem era a casa, como que faz, o mordomo, que não sei o quê. Você pega finge que cai e não cai. Finge que cai e não cai. Você tem um monte de coisa por trás ali do básico do brinquedo. E a Disney tem vários lugares, mas a Disney nos Estados Unidos é a que desponta, né? Exato. A Paula, que trabalha comigo, ela me contou uma história da Disney que eu fiquei chocada, que era uma criança que perdeu um ursinho lá no parque da Disney. E o que qualquer negócio faria? Achamos seu ursinho, vamos te mandar por correio. O que eles fizeram? Tiraram várias fotos do ursinho em vários brinquedos e mandaram para ela assim, mamãe, me desculpa, eu estava aproveitando aqui os brinquedos, me empolguei e por isso que eu acabei ficando aqui no parque, mas já estou voltando para casa. Olha que isso é conexão. O Kafka fez isso também, né? Tem uma história muito bonita dele também na Alemanha, né? Que uma menininha perdeu uma boneca lá e ele começou, no final da vida dele já, a escrever cartas